Agora, nós vamos continuar, faz parte do serviço de Shabat, o estudo da porção semanal. Porção é a tradução de Parashá, e porções é a tradução de Parashiot, é o plural, para as pessoas que não têm afinidade com a cultura judaica, né? Dá uma rápida explicação. Aí na tela estão para vocês as porções estudadas nessa semana. A porção da Brit Hadashah é a porção sugerida pela Sinagoga Har Tzion, lá de Belo Horizonte, do Ministério, a Sinagoga do Ministério Ensinando de Sião. E hoje a Parashá Shemini. Vamos orar, vamos pedir a direção do Eterno. Adonai, nosso Pai, nessa hora nós pedimos a Tua direção. Me ajuda, Pai, que a minha boca nessa hora seja a boca do Senhor no meio do povo. Que eu seja o Teu profeta nessa hora. Se porventura tem algo que eu preparei para falar, para dizer, que não condiz com a verdade da Tua instrução, que o Senhor faça com que eu esqueça e passe sem falar. Me guie para que eu possa conduzir tudo em verdade, que eu seja instrumento Teu nessa hora para abençoar todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, através da internet e em momentos futuros. Nos guia, seja conosco, porque o nosso desejo era aprender para melhor viver a Tua instrução. Esse é o sentido, Adonai. Aprender para melhor aplicar e melhor viver para Ti. Ajuda-nos nessa tarefa, porque o nosso desejo é esse. É crescer cada vez mais em conhecimento para melhor Te servir. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos. Amém. Irmãos, essa porção, a Parashá Shemini, ela aborda basicamente esses pontos, né? Um breve resumo, ela começa falando do término daquele período de preparação para a consagração dos Kohanim, dos sacerdotes. E por isso que o nome da Parashá é Shemini, oitavo, porque ela já começa falando do oitavo dia do período de consagração dos sacerdotes. Em seguida, ela fala sobre o oferecimento de sacrifícios pelo próprio sacerdote e pelo povo. Ela fala da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abihu, que diz que ofereceram fogo estranho e foram mortos ali perante Adonai. Fala sobre a orientação ao sacerdote, sobre a ingestão de vinho. É muito interessante isso. Logo em seguida, a morte dos filhos de Arão, Adonai começa a falar sobre vinho. Ele proíbe o sacerdote de utilizar vinho quando estivesse no serviço divino. Isso gera uma grande possibilidade do erro dos filhos de Arão ter tido como causa a embriaguez. Eles poderiam estar ali bebendo vinho em excesso, fizeram algo muito errado perante o Eterno e por isso morreram, porque não faria sentido. Ele abriu um parêntese ali para falar de vinho, da forma dos sacerdotes utilizar o vinho. Então, eu particularmente sou adepto dessa tese, que essa foi a causa, foi o que levou os filhos de Arão a morrerem. Eles estarem ministrando embriagados e, por causa da embriaguez, cometeram algum erro grave. A orientação sobre os sacrifícios da consagração, né, bem detalhado ali a orientação para a consagração dos sacerdotes, e a Parashá, a porção encerra com as leis de Kashrut. Kashrut é as leis de alimentação, animais próprios e impróprios para a alimentação humana. É uma Parashá interessante, porque essa é uma questão muito debatida no mundo, principalmente na cultura ocidental, essa questão da comida pura e impura. Mas vamos continuar, vamos abordando por partes. Eu não vou ler esses textos para ganhar tempo, porque eu quero abordar outros pontos, mas em Vaikra, Levítico, no capítulo 8, versículo 33, até o capítulo 9, versículo 1 e 2, ele aborda exatamente a questão da preparação.
Moisés fala que eles deveriam ficar 7 dias ali na entrada da tenda, não se afastar dali para nada, né? Para que você entenda essa Parashá, Shemini, que é o 8º, você tem que ler o capítulo anterior, que é o final da Parashá anterior, que fala exatamente desses 7 dias de consagração. E no 8º dia, teria-se a conclusão da consagração dos sacerdotes. Por isso que o nome da Parashá é esse. O capítulo 8 fala sobre esses 7 dias de preparação para a consagração. O capítulo 9, eu acho que eu troquei, na verdade, o capítulo 8 que fala sobre essa sequência de 7 dias. O capítulo 9, por sua vez, começa falando do 8º dia, propriamente dito, que é o dia da consagração dos sacerdotes, dos Kohanim. Daí o nome da Parashá ser Shemini, 8º. Vaikra, Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 6. Eu queria ler para vocês. Vaikra, Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 6. E aconteceu que Nadab e Avihu, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, pondo nele fogo, e incenso ofereceram fogo não permitido diante de Adonai, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante de Adonai, e os devorou, e morreram diante de Adonai. Vou ler só até aqui. Irmãos, essa questão é um ponto complicado. Quem estuda, por exemplo, patrística, né? O que é patrística? Patrística são os escritos dos chamados pais da igreja, dentro do cristianismo. Então, existe dentro da cultura ocidental, cultura cristã, uma ideia, eu já ouvi muito isso, de que a lei, a Torá, ela de certa forma, cruel, né? Era a Torá, a lei do Pentateuco, né, que muitos conhecem a Torá como Pentateuco, era uma lei cruel, porque os pecados eram punidos com morte. Eu creio que você que me ouve, em algum momento, você já ouviu sobre isso, já leu sobre isso, dessa crença de que o Deus do Velho Testamento era um Deus rigoroso, de castigo, que não tinha amor, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Gente, isso é uma crença absurda, porque você põe como se existisse 2 deuses, um Deus no Velho Testamento, que é Adonai, e um Deus no Novo Testamento, e outro Deus no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Isso é terrível, essa divisão é terrível, muito perigosa. Mas quando nós chegamos na Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, a história começa quando você chega no livro de Atos, por exemplo, depois que Yeshua ressuscitou, os apóstolos agora começam a andar sozinhos. Yeshua voltou para a destra do Pai e os apóstolos agora começam a andar sozinhos. E aí, logo ali, quando a congregação está se ajustando àquele novo contexto, acontece o famoso episódio, que eu creio que vocês estão vendo aí na tela, Atos 5, o famoso episódio de Ananias e Safira. Algo muito parecido com o que aconteceu com os filhos de Arão. Lógico, dentro de um outro contexto, mas ali 2 pessoas morrem por ter feito algo muito errado perante o Eterno, perante Adonai. Morre Ananias e depois morre Safira por terem mentido, por terem certamente fizeram um voto e quebraram esse voto. E estavam mentindo sobre esse voto. E a Torá fala que um voto ele não pode ser jamais quebrado. É por isso que Yeshua diz que é melhor você não votar. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, mas não jure. Porque quando você jura alguma coisa, em nome de Adonai, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você tem um pecado. Certamente, o texto não fala exatamente o que, não tem muitos detalhes, mas muito provavelmente Ananias e Safira fizeram um voto a Adonai, e depois o olho cresceu sobre aquele bem que eles teriam que entregar, e quebraram o voto e mentiram ainda. Além de quebrar o voto por não trazer aquilo que eles haviam prometido, eles muito provavelmente
Além disso, mentiram, porque Pedro fala, Kefa fala bem claramente que eles mentiram ao espírito de Adonai. E por causa disso eles morreram. Então, nós vemos aí que em determinados momentos ali, quando também na Brit Hadashah era exigido um nível de santidade grande, não é diferente da Torá. O que é que ainda, se você puder ver aqui coloca, Lorisvaldo, o slide aí, a Torá, né, conhecida no mundo ocidental como lei ou Pentateuco, expressa o caráter do Criador. Assim também é o chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah. Deus é amor, mas também é justiça. Em toda a Torá, nos profetas, em todo o Taná, que Taná é o que hoje se chama de Velho Testamento, você vê Adonai expressando amor a todo tempo. Só que também ele expressa justiça. Assim é na Brit Hadashah, o Novo Testamento. Ele expressa amor, mas também expressa justiça. Adonai não muda. A própria Brit Hadashah fala que Adonai, o Senhor, é sem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Não, ele não muda. O que acontece que às vezes parece que ele está mudando é porque ele é misericordioso. E a própria palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso lá na carta de Tiago, né, de Yaakov, você vê esse princípio claramente. E nós sabemos que isso é verdade. Um exemplo disso é Nínive. Nínive seria destruída. O povo ali naquele momento se arrepende, faz jejum, e Adonai retira o castigo que viria sobre Nínive. Porque ele é misericordioso, ele sempre foi assim e sempre será. É misericórdia, mas também é justiça. Então, gente, não existe essa questão de que o Deus do Velho Testamento era um Deus punitivo, vingativo, rigoroso, e o Deus do Novo Testamento é só amor, só graça. Isso é uma teologia perigosíssima. Isso coloca a existência de um Deus que lá no passado o Pai era o Deus, agora é o Filho que é Deus. Gente, não entre nessa. Isso beira a idolatria, isso é perigoso. O Deus, o Elohim do chamado Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento, é o Deus e Pai de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, né? Que é conhecido assim no mundo. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fala sobre a Torá, sobre a lei. Romanos capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8. Põe na tela aí, Loures, por gentileza. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Preste atenção nessas expressões, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne é andar segundo os desejos, chamado de desejos carnais, as vontades, os desejos. Isso que Paulo está falando, nós não devemos andar segundo os desejos carnais, segundo as nossas vontades, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha o que está aí em negrito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Preste atenção nas palavras que estão em negrito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à Torá, à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gente, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que aqueles que andam de acordo com as vontades carnais, os desejos, né, a inclinação, a Yetzirah, a inclinação para o mal, a pessoa que deixa as vontades dominar, ela não se inclina à Torá do Eterno.
ela não se submete à Torá do Eterno. E aqui ele diz que, por não se inclinar à Torá do Eterno, às instruções divinas, à lei de Deus, ele não é sujeito à lei de Deus. E por isso ele diz, aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Ou seja, segundo Paulo aqui, a forma de agradar ao Criador, a forma de agradar a Adonai, é andar de acordo com a palavra dele. Gente, esse texto é muito claro. E preste atenção, põe na tela novamente, preste atenção. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, o que diz? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Irmãos, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma, eu acredito, de que quando Paulo escrevia esse texto aqui de Romanos 8, a partir do versículo 4, ele tinha em mente esse texto da Torá. É só você pegar, compare as palavras em negrito em ambos os textos. Aqui ele diz que a inclinação da carne que não permite o homem a se submeter à Torá divina, ela gera o quê? Morte. Aqui Moisés diz que propôs ao povo a vida e a morte. Se a inclinação da carne, Paulo está dizendo, as vontades humanas, que não permite o homem se submeter à lei divina. Se Paulo está dizendo que ela é morte, é caminho, leva à morte, é lógico que o sentido aqui é o mesmo. Tenho proposto a vida e a morte. Ou seja, se você pegar aqui o contexto de Deuteronômio 30, se você ler o capítulo todo, o texto é bem claro. Adonai dá sua instrução e diz ao povo que se eles desviarem daqueles mandamentos, que eles terão como consequência a morte. Aí Moisés chega e diz, olha, tenho proposto perante vós a vida e a morte. E aí ele dá um conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas. O que é se seguir escolher a vida? Escolher a guarda dos mandamentos que estava sendo descrito lá em Devarim, Deuteronômio, nesse mesmo texto. Então, quando nós pegamos aqui o posicionamento de Paulo, nós vemos que o princípio é o mesmo. Certamente, Paulo tinha em mente esse princípio da Torá, dado por Moisés. É só você cruzar as palavras em negritos, aí você vai ver exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio, dito de forma diferente, mas o mesmo princípio por trás. Aquele que não se submete à lei divina, a Torá de Adonai, não pode agradar a Deus. Vou ler de novo, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gente, isso é muito duro. Paulo está dizendo aqui que os que estão na carne, que não se submetem à lei divina, esses não podem agradar a Deus. Ou seja, você que me ouve, se você não se submete, você não aceita a lei divina, você crê que ela é algo ultrapassado, é algo arcaico, cruel, que revela um caráter vingativo, cruel do Criador, você se enquadra nisso aqui. Você não agrada a Deus. Por mais que você queira ser bonzinho, fazer caridade, eu vou pegar agora um caminhão de máscara, vou sair distribuindo aos pobres na favela. Se você não se submete ao Criador, se você não faz isso não estou dizendo que isso não preste, isso é bom. Mas se você faz isso apenas para agradar o seu ego, para ajudar as pessoas, e você não faz isso, porque o Criador espera isso de você, o Criador já deu de antemão as boas obras para que nós andássemos nela, essas obras para você não servirão. Vai ajudar muita gente, mas não vai ajudar você mesmo. Porque você tem que se submeter à vontade do Criador. E a vontade do Criador, segundo Paulo,
segundo Shaul, em Romanos 8:4 em diante, a vontade do Criador é expressa pela sua Torá, pela sua lei divina. Isso não sou eu que estou falando. Você pode pegar o texto aí e comparar. Confira com seus próprios olhos. Né? Não há como questionar. Vamos continuar? Vaikra, Levítico, capítulo 11. As leis de Kashrut, as leis de alimentação própria e imprópria para o ser humano. Esse capítulo 11 de Vaikra, Levítico, ele todo fala do que é permitido ao homem comer e do que não é. Nós sabemos que antes do dilúvio, o homem nem sequer comia carne. Pela Torá dá para se ter uma ideia de que lá no princípio, no livro de Gênesis, os primeiros capítulos, o homem só comia vegetais. A partir do dilúvio, Adonai abriu essa concessão, vamos assim dizer, e permitiu ao homem comer carne, comer animais. Mas ele deu algumas restrições, que são essas que estão em Levítico 11. Só que o interessante é que quando nós chegamos no final do capítulo 11, lá no versículo 44 e 45, aparece uma expressão muito interessante, põe na tela aí, vamos ler para vocês. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Nós vemos aqui que ele está falando para o povo de Israel. Mas eu pergunto para você, se você é um pai de família, uma mãe de família, você tem filhos biológicos, e você adota uma criança, né? Você pega uma criança pequenininha, adota para você como filho. E tem certos alimentos, tem certas coisas que você dá para os seus filhos biológicos, e tem certas coisas que você não dá para os seus filhos biológicos, porque você acredita que não é bom para ele. Você não deve dar. Analise você no fundo do seu coração. Você vai pegar essas coisas, esses alimentos, ou coisa qualquer, que você sabe que não é bom para os seus filhos biológicos, você vai dar para o seu filho adotivo? É uma coisa lógica. O que você não quer para os seus filhos biológicos, você não vai dar para os seus filhos adotivos, porque você, a partir do momento que você adota uma criança, você passa a amá-la como filho. Então, o bem que você quer para os seus filhos biológicos, você quer para os seus adotivos. Então, eu creio que para Adonai é a mesma coisa, embora ele não cobre do gentil tanta coisa, o peso que ele cobra dos filhos de Israel, mas o princípio aqui é claro. Se ele ama os filhos biológicos, vamos assim dizer, utilizando do mesmo exemplo que eu dei, é lógico que ele quer o bem também para os filhos adotivos. E Paulo, lá em Romanos 11, ele deixa bem claro que o gentil, ele é como filho adotivo, ele é enxertado e passa a fazer parte da mesma família. Então, o que é bom para um, é bom para o outro. O que é ruim para um, é ruim para o outro. Mas muita gente não gosta, não quer isso. Prefere andar dos seus próprios modos. É adotado por uma família e não quer assimilar os princípios daquela família. Você já parou para imaginar você ser adotado desde criança por uma família, ou não importa se depois de grande, mas ser adotado por uma família. Aquela família tem seus costumes, seus princípios pautados em regras saudáveis, e você insiste em andar de acordo com o costume que você vivia lá por exemplo, alguém que vivia numa região de droga, que vendia droga, lugares de costumes perigosos, aí você vem para uma família de bons costumes e você querer insistir naqueles costumes antigos? Lógico que não, você vai se adaptar àquela nova família que lhe acolheu. Gente, o princípio é esse, é muito claro. Não tem como não aceitar. Só que existe um detalhe interessante nessa paraxá e nas próximas do livro de Vaikra. Você pode pegar aí, põe na tela, Loures, Levítico, né, Vaikra, capítulo 18, versículo 19 e 30, Vaikra, capítulo 20, versículo 6 e 8, Vaikra, capítulo 20, versículo 22 ao 26. Você vai ver claramente, mais precisamente na paraxá Kedoshim,
é a porção Santos, né, que está lá em Levítico, capítulo 20, 21, você vê claramente ali o conceito de santificação. O que é que significa santificação? E aqui nessa paraxá que nós estamos abordando hoje, a paraxá Shemini, o capítulo 11 termina com essa descrição que nós acabamos de ler, de que se as pessoas seguem essas leis de alimentação, elas estão fazendo algo que além de outras coisas lógicas, pode torná-las santas. E ele repete essa descrição em todos esses textos que eu estou apresentando aqui, no conceito de santificação. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aí eu pergunto para você que me ouve, responda para você mesmo. De onde você acha que o autor da carta aos Hebreus tirou o conceito de santificação que está aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 14? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Gente, olha o peso dessa frase. Sem a qual, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o peso da expressão, ninguém verá a Deus. Você acha que, de onde esse autor da carta aos Hebreus tirou esse conceito de santificação? Pense com você mesmo. Quando essa carta foi escrita, muito provavelmente, o que hoje se chama de Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, ela nem estava pronta ainda. Ela estava sendo escrita. Ela estava sendo formada. Não existia esse compêndio chamado de Novo Testamento ainda. Os pais, os chamados pais da igreja, nem sequer haviam nascidos, porque a igreja, o que hoje se chama de igreja, ela ia nascer séculos depois, no sentido como nós conhecemos, né? Nessa coisa meio que divorciada de Israel, veio nascer séculos depois. Ela já existia no contexto judaico, no contexto de ser um segmento judaico, a congregação dos seguidores do Messias, de filhos de Israel e de gentios que iam entrando. Isso já vem, a congregação nasceu no Sinai, né? Mas Hebreus usa esse termo. Você acha que de onde ele tirou? Você acha que ele foi consultar os livros das culturas vizinhas, das culturas pagãs, do Egito, Grécia, Roma? Não existe lógica. É muito claro. Inclusive o livro, a carta aos Hebreus, ela cita o tempo todo o serviço do templo, o serviço o culto sacerdotal, o serviço sacerdotal, o tempo todo eles se referem a isso. É lógico que o autor da carta aos Hebreus foi buscar esse conceito de santificação na Torá, e mais precisamente em Vaikra, Levítico, que é onde mais aponta o que é santidade. Então, irmãos, é preciso abrir os olhos, nós precisamos entender que os dogmas humanos, eles nos afastam do Criador. Dogma é algo que o homem cria e põe como verdade. Essa semana, ontem, eu recebi um vídeo de um líder religioso dizendo que a igreja... as pessoas comuns, elas não podem querer ler as escrituras e interpretar sozinho. Ele tem que seguir a interpretação que a igreja dá das escrituras. E que isso é um absurdo, as pessoas querem interpretar sozinhas, porque as escrituras, ela é um fruto da igreja. A igreja é que criou as escrituras. E, portanto, só a igreja tem poder para interpretá-la. Aí, irmãos, eu me lembrei, quando eu vi isso, eu me lembrei de Yeshua. Quando Yeshua se refere a uma parcela de fariseus como hipócritas. Ele não chamava todos, era uma parcela dos fariseus que Yeshua chamava de hipócritas. Porque eles começaram a criar suas próprias interpretações e fugir da Torá, e foi criando fardos. E depois que a Torá foi dada no Sinai, nós vemos que chegou momentos que os profetas, se você analisar, os profetas de Israel, que tinham o papel de chamar a atenção do povo para corrigir os desvios do povo em relação à instrução divina, a Torá, a lei,
Muitos desses profetas, eles não eram de família sacerdotal. Muitos desses profetas não eram de famílias reais. Alguns eram pessoas comuns do povo. Tem um, por exemplo, que se eu não estiver enganado, desculpe se eu estiver enganado, mas eu acho que é o profeta Ageu, era carreiro, trabalhava com junta de boi, carro de boi. Eliseu também, não é isso? Eliseu também era carreiro. Elias chega, joga a capa, e ele abandona a junta de boi, depois pega os aparelhos ali dos bois, queima e faz um holocausto ali, ou seja, ele era carreiro, pessoa simples, comum. Por quê? Adonai queria pegar pessoas neutras e colocar no lugar de chamar a atenção das pessoas, porque se você pega pessoas, se eu chego e, Lorisvaldo, meu irmão aqui, que está aqui operando a parte técnica aqui para chegar até vocês aí, esse serviço. Se ele chega para mim chamar a atenção, ele vai vir todo cuidadoso, sem querer puxar minha orelha, porque é meu amigo, meu irmão. E às vezes até a gente, quando tem uma boa relação, muita amizade com alguém, que a gente tem apego, a gente acaba passando a mão na cabeça, não chamando a atenção, não corrigindo, não usando vara, por causa daquela relação próxima que tem. Você acha que um fariseu como que Yeshua, aquela parcela que Yeshua chamava de hipócrita, você acha que se um outro viesse chamar a atenção, ia servir para alguma coisa? Não servia muito. Mas aí Adonai pegava profetas de pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que eram do povo de Israel, mas eram pessoas neutras, carreiro, ou seja, aquele que trabalhava com carro de boi, pessoas que trabalhavam no campo, certamente com uma cultura mais baixa do que aquelas famílias que moravam em Jerusalém, a família sacerdotal, e são exatamente esses que Adonai usa. Então, irmãos, essa tese de que a igreja que rege as Escrituras, é que determina o que é as Escrituras e não o inverso, isso é perigoso, muito perigoso. As Escrituras é que tem que dar o norte de como a congregação deve andar. É as Escrituras que têm o papel de dar o norte. Se as interpretações, os líderes, os fariseus, como da época de Yeshua, aquela parcela que tinha o poder de fazer isso, se ela começa a partir para o caminho errado, é preciso voltar e pegar as Escrituras para usar como base para corrigir o desvio. Então, irmãos, a carta aos Hebreus, ela usa o princípio bíblico, o conceito bíblico de santificação. Não é o conceito de santificação que nós vemos hoje, ocidental, é o conceito da Torá, o conceito dos profetas, o conceito divino de santificação. Isso é inegável, não há como negar. E lá diz que sem essa santificação ninguém verá a Deus. Então, gente, tenha cuidado. Vamos interpretar melhor as Escrituras. Vamos fugir dos dogmas. E continuando, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Olha aqui novamente o que Paulo fala. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que ele está dizendo aqui? É que não adianta você querer pegar alguém que escarnece da sua fé, que pisa na sua fé, e querer fazer sociedade com ela. Se ela não respeita o seu posicionamento, você não deve fazer sociedade com ela em todos os sentidos, desde o casamento a qualquer outra coisa. Se a pessoa não respeita a sua fé, se essa pessoa é um infiel, você vai ficar preso a um jugo desigual, né? É diferente de você. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Belial é um nome que é dado a Hassatã. Na literatura judaica apócrifa, aparece muito esse título, esse nome, Belial, para Hassatã. Nas escrituras canônicas ela aparece muito pouco, mas na literatura apócrifa aparece muito. É um outro nome para Hassatã, conhecido como Satanás.
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Preste atenção nesse detalhe agora, daqui para o final. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Vocês lembram, pelo menos os que participam dos nossos serviços, os nossos irmãos aqui, membros da congregação, vocês lembram que eu sempre falo isso aqui, que o conceito do nosso corpo, de nós, como habitação do Ruach, do Espírito Santo, de Adonai, não é um conceito do Novo Testamento, da Brit Hadashah. Isso é um conceito da Torá, das Escrituras como um todo. Acredita-se na teologia convencional que essa questão de nós sermos templo do Espírito Santo, do Espírito do Eterno habitar em nós, que isso só é disponível para todos a partir da vinda de Yeshua. De que antes o Espírito do Eterno era resumido a uns poucos, aos profetas e a alguns poucos escolhidos. Gente, isso não condiz muito com as Escrituras, se você pegar ela como um todo. Eu costumo dizer que o conceito de habitação do Espírito Santo é aquele que, quando Adonai manda construir o templo, ele pede os materiais ao povo de Israel para construir o templo, e aí ele diz: e construirei um santuário e habitarei no meio de vós. Ou seja, farão para mim um santuário e habitarei no meio de vós. Ou seja, ele estava deixando claro ali que ele não ia habitar no santuário em si. Se aquele santuário vazio, ele não ia estar ali. Mas que ele habitaria no meio do povo. E aí Paulo chega, utiliza exatamente esse princípio aqui, em 2 Coríntios 6. Olha só. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Exatamente aquela crença de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, não é assim? Ele está usando exatamente essa tese. Como Deus disse. Agora ele vai explicar por que é que nós, os discípulos de Yeshua, são templo do Espírito Santo. Ele vai explicar. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que coisa fantástica. Paulo pega exatamente os textos que Adonai fala isso quando ele está mandando construir o templo, e Paulo usa como referência para defender a tese dele de que o nosso corpo é templo do Ruach, do Espírito Santo. Você pode conferir Shemot, Êxodo 25, versículo 8, Êxodo 29, 45, Êxodo 20, capítulo 29, versículo 45, e tem outras passagens mais, mas essas duas já são suficientes para você ver que Paulo está fazendo referência exatamente aos textos em que Adonai fala que o nosso corpo é templo, que ele habitaria no meio do povo, e não no templo físico. E Paulo está fazendo uso dos mesmos textos. E aí ele continua. Põe na tela. Por isso, sai do meio deles. Eu ainda estou dentro do mesmo contexto, gente, desde o começo. Olha o que Paulo diz aqui, no último versículo 17. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, aqui em cima Paulo faz referência a Êxodo 28, 25, 8, e aos textos que diz que Adonai habitaria no meio do povo. Por isso que o povo, nós é que somos o templo do Espírito Santo. E em seguida ele fala: sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Paulo faz referência ao profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 2, versículos de 9 a 11. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que o templo do Espírito Santo, que somos nós, não deve ser contaminado. E aí ele cita Isaías, ou seja, fazendo referência de que uma das formas de contaminar o templo do Espírito Santo, que é o corpo das pessoas, são coisas imundas. Vocês estão conseguindo me entender?
Fica bem claro. Ele faz referência a 2 pontos aqui, e o último é que uma das coisas que faz a pessoa se tornar impura é exatamente o que é defendido nessa paraxá em Levítico 11, que é a alimentação impura. Porque ele faz referência, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Quando você vai para o texto, alguém vai querer dizer, mas esse texto lá em Isaías fala dos sacerdotes. E daí? Que diferença faz? O sacerdote tinha um nível de santidade mais elevado. E quem é mais santo, a tendência é quem é menos santo copiar quem é mais. E não o inverso. Quem é menos santo deve copiar quem é mais santo. Porque se segue a ordem inversa, aí a coisa fica complicada. É o que Yeshua diz, quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Ou seja, a ideia é se limpar mais. Então, irmãos, é muito claro. É muito claro. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, diante de Adonai, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí muita gente acha, aqui, a lei não justifica, mas ela é algo, só traz o pecado, ela é algo pecaminoso. Gente, como é que você vai fechar os olhos para algo que lhe dá conhecimento do caminho que você deve andar? Imagine você pega seu carro e viaja para um lugar que você nunca foi. A única maneira de você acertar, chegar, é você olhando as placas que tem no caminho. Ou um mapa que alguém lhe deu. Alguém pode lhe dar um mapa, você seguir aquele mapa, ou você ir olhando as placas. Você acha que é bom, que vai lhe trazer benefício você fechar os olhos para as placas, fechar os olhos para o mapa que você tem na mão? Você acha que você vai conseguir chegar a esse lugar estranho que você nunca foi? As placas não vai livrar você de acidente. Ou melhor, corrigindo, as placas não vão lhe socorrer se você sofreu um acidente, as placas não vão lhe regenerar se você sofreu um acidente grave. Você vai ter que ser levado ao hospital para o médico lhe tratar, se ocorreu um acidente. Mas as placas impedem você de se envolver no acidente. Se alguém que me ouve já teve essa experiência, eu já tive, você dirigindo em estrada à noite, estrada de asfalto, à noite, de chuva, noite bem escura, sem sinalização nenhuma. É terrível, gente. Sem a sinalização horizontal, aquela que há no solo, sem as placas, é terrível. Você fica desesperado. Você não sabe onde tem uma curva, você não sabe onde tem uma lombada. Você dirige desesperado, porque você a qualquer momento pode surgir uma curva na sua frente e você passar direto, porque não tem placas para lhe guiar. A Torá, os mandamentos são essas placas na estrada. Pela lei vem o conhecimento do pecado, capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Ela dá o conhecimento do que nós devemos fazer, ou do que não devemos fazer e do que devemos fazer. Ou seja, o que agrada ou não agrada ao Criador. Gente, é muito claro. 1 João 3, 4. Aqui eu vou usar 2 versões diferentes. A versão cristã, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, ela traz esse texto da seguinte forma: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E a versão Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida, ela traz da seguinte forma: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, segundo o escritor dessa epístola, pecado é a transgressão da lei. Qualquer outra coisa que alguém queira colocar como pecado é puramente achismo, dogma, o que você quiser chamar. Pelo conceito bíblico, pecado é a transgressão da lei. É inquestionável isso. E quando a outra versão traz como iniquidade, dá no mesmo, porque iniquidade é rebeldia contra a lei, é anomia, é andar sem lei. Então é a mesma coisa.
Em Mateus 7, 23, Matitiarro, capítulo 7, versículo 3, Yeshua diz: então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo que as coisas vão se encaixando? Esse capítulo 7 de Mateus, quando nós lemos, o que é que está acontecendo lá? Yeshua descreve que num período futuro, no seu retorno, vão aparecer um certo tipo de pessoas dizendo: Senhor, nós fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos muitos sinais e maravilhas, te chamamos Senhor, Senhor. Não é isso que o texto diz? Só invertendo a ordem. Pessoas que andavam com o nome dele na boca, fazendo milagres, fazendo sinais, maravilhas, expulsando demônios, coisas fantásticas, que a gente vê muito isso por aí afora. Aí Yeshua chega e diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, que coisa terrível. É por isso que eu digo para muitas pessoas que eu conheço. Eu estava na barbearia cortando o cabelo um dia desse, e os meninos lá, todos crentes, falando, todo mundo feliz por seguir o eterno. Aí eu falei para eles: olha, preste atenção nesse texto, viu? Olha esse texto com mais carinho. Yeshua fecha o contexto com uma frase muito dura: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles tomaram um susto, assim, eu senti que chamou a atenção. Eles nunca tinham parado para avaliar palavra por palavra. Gente, é assustador. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É como se Yeshua estivesse dizendo: nunca vos ensinei isso. Muitos dizem que Yeshua cumpriu a lei, né, a Torá, por nós, e nos isentou dessa responsabilidade, não é assim? Ora, Jesus cumpriu toda a lei e nós não precisamos mais cumprir, ele cumpriu por nós. Será? Ele cumpriu sim, isso não resta dúvida. Mas nós estamos isentos da responsabilidade de obedecer também? A frase nunca vos conheci, do versículo anterior que nós lemos, parece estar dizendo: nunca vos ensinei isso. Ora, eu não vos conheço. Quem ensinou isso para vocês? Quem ensinou isso para vocês que vocês podem viver em iniquidade e que basta crer em mim, usar o meu nome para fazer sinais, milagres, maravilhas e andar contrário à instrução divina, andar pecando, andar impurificando o seu corpo com todas as espécies de contaminações? Quem vos ensinou isso? Eu não vos conheço, eu não vos ensinei isso. Parece estar dizendo isso, né? Tudo que eu disse agora parece perder o sentido. Tudo que eu estou dizendo aqui em relação a Torá, a lei como bússola para a humanidade, tudo que eu disse parece perder todo o sentido com uma simples frase, com uma simples explicação que Yeshua faz sobre o assunto. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver? Em Mateus 15, versículo 11, Matitiarro, capítulo 15, versículo 11, Yeshua fala, e em outras passagens: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí tem aquele contexto todo, Pedro pergunta, faz perguntas, e Yeshua diz: não compreendeis também, no versículo 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Gente, o que é que Yeshua está querendo dizer com isso aqui? Será que Yeshua está quebrando a Torá? Será que tudo que eu falei até agora vai para a lata do lixo com esse texto? Eu digo para você o seguinte: se você, fisicamente falando, eu conheço um monte de gente, o Brasil quase todo come, por exemplo, tudo que a Torá recomenda como não sendo apropriado para alimentação, muitos brasileiros comem. Na China nem se fala, né? Assim, come-se de tudo. Mas vamos falar do Brasil. É muito parecido com o chinês até certo ponto. Você pode até se ofender com o que eu estou falando. Mas pela Torá, não há diferença entre um porco e um cachorro. Pela Torá, não há diferença entre um porco e um rato.
uma lesma, um cavalo. É a mesma coisa. Você que me ouve, que você que tem a Bíblia como verdadeira, você pode até se chatear comigo agora, mas só se você não quiser, se você quiser abandonar a lógica, se você seguir a lógica das coisas, você há de concordar que pela palavra do Eterno, pela Torá, pela lei divina, não há diferença entre um cavalo e um porco. Não há diferença entre um cachorro e um porco, não há diferença entre um rato e um porco. Todos estão descritos na mesma relação de animais impuros para a alimentação. Por isso que, nesse sentido, eu digo que o brasileiro é parecido com o chinês, nesse ponto. O brasileiro não come cachorro, não come cavalo, mas come porco, mas come camarão. Então, irmãos, nós temos que ser lógicos. Mas Yeshua está dizendo que o que entra pela boca é o que não contamina, é o que sai que contamina. Todas as pessoas que eu falei aqui agora, que comem porco, que comem qualquer coisa, no passado eu já comi também, porque eu não tinha esse conhecimento, não tinha esse temor. Nunca morri intoxicado. As pessoas que comem tudo isso aí não se intoxicam, não morrem, vivem com saúde. Ou seja, é o que Yeshua está dizendo, vai para o intestino e dali é lançado fora. Não contamina de modo direto. Nós sabemos que os animais impuros, eles têm uma biologia diferente que certamente não é saudável. Isso já é comprovado. Uma mulher, por exemplo, que faz uma cesariana, se ela come carne de porco, por exemplo, ela vai parar no hospital. Em muitos casos, infecciona, isso é fato. Lá, antigamente, né, quando eu era criança, se falava muito da comida remosa. E a gente comia determinados tipos de comida, peixe com pele, por exemplo, e se você tinha um ferimento, aquele ferimento inflamava, isso é fato. Né? Por isso que quando se faz uma cirurgia, quando é uma cirurgia de grande porte, tem coisas que não se pode comer. E eu desafio você, pega essas coisas que não se pode comer em relação a animais e compare com a Torá, que vai bater tudo. Então, existe uma biologia aí nesses animais que não é saudável ao ser humano. Mas o ser humano, como é uma máquina muito bem feita, ele suporta e vive normal comendo essas porcarias. Um restaurante que vende porco, se você chamar de porcaria, alguém vai se ofender. Mas onde vende peixe é o quê? Peixaria. Onde vende porco é porcaria. Tá entendendo, gente? Lucas, quer comentar alguma coisa aí? Eu vou concluir, está no final. Eu vou concluir. Então, o que Yeshua está dizendo? Que o que contamina é o que sai, ou seja, são as ações, são as palavras, são as ideias. Quando você se contamina, como por exemplo, vamos tratar aqui da comida impura, que é o que a Paraxá no final dela está abordando e eu estou abordando agora. Quando você se contamina com comidas impuras, você é uma pessoa que quer seguir o Eterno, você acredita na instrução do Eterno, e você se contamina com isso, você está se contaminando com o que sai, não com o que está entrando. Sabe por quê? Porque o que está entrando, ele vai realmente, como o Yeshua falou, vai para o vaso sanitário. Mas a sua atitude de rebeldia, de não obedecer à instrução divina, está saindo do seu coração. A sua atitude de não querer ouvir a instrução divina, que fala o tempo todo, sede santo, porque eu sou santo, como eu falei no começo, usei os textos bíblicos de diversas passagens, inclusive de Hebreus, capítulo 14. Sede santos, porque eu sou santo, e Hebreus fala, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a santidade ninguém verá a Deus. A pessoa que faz isso, fisicamente falando, certamente ela se contaminar é uma contaminação tão insignificativa que a pessoa continua vivendo. Pessoas que comeram carne de porco a vida inteira e morrem saudável. Ou seja, Yeshua está certo quando ele diz isso. Mas a ação dela que procede do coração, a desobediência, olha só, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Yeshua está se referindo a palavras. Ele citou palavras, mas nós sabemos que palavras é só uma forma a mais de externar o que está no coração. Atitudes, ações, às vezes são piores do que palavra.
Você não precisa nem abrir a boca. A atitude de rebeldia, de não aceitar a instrução divina, isso contamina. E aí Yeshua, no final, ele fala algo interessante, porque do coração procede os maus pensamentos, olha chegando ao que eu citei, procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, ou seja, ações. Yeshua não está se referindo só a palavras, mas de tudo que é originado no coração, nas ideias, no pensamento, nas emoções, as rebeldias. É isso que contamina o homem, ou seja, quando você come algo que as escrituras dizem que você não deve comer, até a Brit Hadashah, gente, é muito clara, não se deve comer sangue. Está muito clara, Atos 15 e outras partes mais, não se deve comer sangue. Mas as pessoas comem sangue, dizendo que Yeshua já me lavou, Yeshua diz que o que entra não contamina, o que sai contamina. Você está se impurificando, você está sendo rebelde, você não está dando ouvido à Torá e não está dando ouvido aos próprios discípulos de Yeshua, que deixaram bem claro que não se deve comer sangue. Veja lá Atos 15 para ver se isso não está bem claro. É como se fosse uma prateleira do supermercado que você chega lá e pega a mercadoria que você quer e a que você não quer deixa lá. Não é dessa forma. São estas coisas que contaminam o homem. Ou seja, aquilo que, as atitudes, as ações, a rebeldia de você não obedecer, aquilo que Adonai está dizendo, que dentre outras coisas, isso vos faz santo. Se você ver a Parashá Kedoshim, por exemplo, Levítico 20, de Levítico 18 até o Levítico 21, 22, você vai ver uma sequência de mandamentos maravilhosos que faz o homem ser santo. Não colocará tropeço diante do cego, não furtará, não cometerás adultério, se vê um animal caído debaixo da carga, ajuda a levantar. Se alguém perder um objeto, devolva. Você viu a pessoa perder, devolva. É uma sequência de coisas que faz a pessoa ser santo, inclusive a alimentação. Aí Yeshua chega e fecha e explica o que ele queria dizer, o final do versículo 20 aí. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. É aquilo que você comentou, Lucas. Comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por que comer sem lavar as mãos não contamina o homem, segundo Yeshua? Se ele diz que tantas outras coisas aí contamina, que sai da pessoa. Ações que saem que vem do coração da pessoa contaminam o homem. Inclusive a ação de não querer obedecer a palavra de não comer a comida impura. Que você pode comer, ela vai embora, não vai lhe contaminar fisicamente, mas lhe contamina espiritualmente, porque você está sendo rebelde ao mandamento. Creio que vocês estejam conseguindo me entender. Mas quando ele diz no final, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Por que não contamina o homem? Se a mão estiver toda suja, imagina que eu seja um mecânico, minha mão toda suja de óleo, eu não tenho, estou com muita fome, não vou ter como lavar direito, aí eu como com a mão suja mesmo, pego o garfo, a colher, como sem tocar na comida. E Yeshua está dizendo que isso não contamina o homem. Mas sabe por que não contamina o homem? Porque quem age dessa forma, quem come sem lavar as mãos, não está transgredindo mandamento nenhum. Não contamina espiritualmente falando. Não contamina. A contaminação física que é outra coisa. Vamos falar da questão espiritual que Yeshua está abordando aqui. Que a Torá é profunda. Paulo disse que a Torá é espiritual e nós somos carnais. Por que não contamina o homem? Porque comer sem lavar as mãos não é um mandamento da Torá escrita. Ele é mandamento da Torá oral. É outra questão. Mas da Torá escrita não é. Por isso que Yeshua está falando dessa forma. Mas os sacerdotes, quando entravam para o serviço, tinha que lavar as mãos. Tinha que lavar não só as mãos, mas também os pés. Mas o mandamento era dado aos sacerdotes na hora de ministrar no templo. Nem para o seu dia a dia, fora do templo, era obrigado. Que o mandamento é bem específico.
existia uma pia no tabernáculo só para isso. Para o sacerdote, quando chegar para ministrar perante o Eterno, lavar as mãos, e não só as mãos, os pés. Fora disso, na Torá escrita, não há uma recomendação direta de lavar as mãos para comer. Por causa disso você vai andar com as mãos sujas imundo? Lógico que não. A Torá, ela, nas entrelinhas, ela deixa bem claro, Adonai é muito criterioso com a higiene. Não precisa nem sequer de um mandamento específico. Qualquer um que lê a Torá vai ver que a higiene é algo muito central na Torá e nas Escrituras. Só que Yeshua está dizendo isso, que não há mandamento para você ter que lavar as mãos para comer. E é claro que Yeshua lavava, porque não criticaram Yeshua, e criticaram os 12 que estavam com ele, mas não criticaram ele, porque ele lavava, porque ele sabia que é algo bom. Mas você não pode querer colocar como sendo uma transgressão, porque não tem um mandamento para isso. Então, por isso que Yeshua diz que isso não contamina o homem, porque não é uma atitude de transgressão que nasce do coração e decide transgredir. É diferente. E aí, irmãos, ainda temos 5 minutos ali, vou deixar o Lucas fazer o comentário que ele ia fazer. Fale, Lucas. Então, e o coração deles estava longe do Eterno. Então não adianta você seguir mandamentos de homens, certo? De instruções rabínicas, se o seu coração longe do Eterno. Ali era uma advertência específica naquela época. Pois é. Então, irmãos, ainda voltando para aquela questão de que o que entra não contamina o homem. E Yeshua está querendo dizer aqui, eu vou me lembrar agora de uma outra passagem que muito usada, que está em Marcos, eu não me lembro agora qual versículo, de que comer de tudo, né? Você pode comer de tudo. Eu pergunto para você que me ouve, se você vai a um médico, você faz um tratamento, você tem um problema de estômago, por exemplo, e o médico lhe faz diversas restrições, você não pode comer um monte de coisa. Aí chega um determinado dia que o médico olha para você e diz, olha, você já está curado, agora você pode ir para casa e comer de tudo. Do jeito que fala lá, em Marcos, se eu não me engano, em Marcos capítulo 16, se eu não estiver enganado, me perdoe se estiver enganado. Aí o médico fala, semelhante a Yeshua. Agora você pode comer de tudo. Você que me ouve, como é que você vai entender essa instrução do médico, que você já agora está curado, está apto para comer de tudo? Você acha que no caminho da sua casa você pode pegar uma pedra e comer? Você pode encontrar um rato morto na estrada e comer? Você pode encontrar uma cobra, pegar e comer? Você pode chegar lá em casa, pisar numa barata, pegar a barata e comer? Gente, eu estou usando palavras meio feias, mas é porque eu não estou falando para criança, estou falando para adulto. Você acha que sim? Não. Lógico que você vai automaticamente entender que o médico está dizendo para você que tudo aquilo que você normalmente come, tudo aquilo que é apropriado para você como alimentação humana, você está apto a comer novamente. Ele não está dizendo para você que no caminho você encontrar uma moita de capim, um pé de capim, e você vai se ajoelhar e começar a comer como se você fosse um animal. É isso que ele está falando para você? Como é que ele está falando para você? Lógico que não. Então, quando lá em Marcos, se eu não estiver enganado, acho que é Marcos 16, e assim ele declarou puro todas as comidas, né? Tem uma parte lá que Yeshua fala aí, que o autor do quem escreveu a carta fala, e assim Yeshua declarou pura todas as comidas. Todas as comidas. Na mente de um israelita do tempo de Yeshua, comida era aquilo que é permitido pelas Escrituras. Jamais passava pela cabeça daquele escritor ali que escreveu essas passagens na Brit Hadashah, no Novo Testamento, jamais passava que ele estava dizendo que agora pode comer tudo. Ele estava dizendo que assim Yeshua tornou pura todas as comidas. Por quê?
pela halahá da época, comer com as mãos por lavar, comer com as mãos sujas, impurificava a comida. E o autor está dizendo que não, que assim Yeshua tornou pura todas as comidas, ou seja, mesmo você estando sem lavar as mãos, a comida, se ela é pura por natureza, ela continua pura. Não quer, ele não está falando de rato, de barata, de outras coisas qualquer, de porco, não. Marcos 7,19, não é isso? Pronto, Marcos 7,19. Yeshua tornou pura todas as comidas, o que é comida apropriada, segundo a Torá. Yeshua não falava naquele momento para um chinês, para um brasileiro. Yeshua falava para os israelitas que já tinham uma dieta alimentar de acordo com as escrituras, que o próprio Yeshua disse que nenhum iudo e nenhum traço se omitirá das escrituras. Então, gente, para com os teólogos, muitos que defendem essas teses, para com isso. Pare de viver baseado em dogmas, a não ser que você não queira viver. Mas usar as escrituras para validar seu dogma, isso é complicado. Não dá. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, disse ele. E Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Pense nisso, tenha cuidado com isso, avalie por você mesmo. Nós vamos agora encerrar. Tem algum recado? Chico, Lorisvaldo, Lucas, Neudijan e Nelson, somos os que estamos aqui hoje. Às 17 horas. Irmãos, olha só, por enquanto, o que as autoridades de saúde do nosso país estão dizendo é que essa pandemia aí, ela está no nosso país, ela está chegando no ponto perigoso, no pico, né? Então, é aconselhável nós termos prudência. Vamos, quem pode ficar em casa, fica. Nós vamos continuar fazendo nossas lives por enquanto. Vamos ver o que rumo o país vai tomar agora com essas mudanças aí. Mas, independentemente disso, vamos esperar esse pico passar, vamos ver como as coisas vão se comportar, porque aqui agora nós somos poucos, fica cada um sentado mais distante, a gente, está todo mundo, os que estão aqui, pelo menos, estão saudáveis. É só o mínimo para fazer o serviço, com os afastamentos devidos. De vez em quando a gente esquece, se aproxima um pouco, mas tomando todo o cuidado. E aglomerando mais pessoas se torna perigoso. Então, para o bem de todos, por enquanto, a gente vai manter assim. Você que está nos ouvindo, continue recebendo de casa. Eu passo um apelo aqui a todos os irmãos da congregação, os visitantes, que se esforcem para estarmos nesse horário, todo Shabat, logo mais às 17 horas, nós vamos estar novamente transmitindo via Facebook, nesse mesmo link pelo qual você entrou, transmitindo o estudo do Apocalipse, às 17 horas. Esteja, ajude sua congregação, é uma forma de nós, de matar a saudade uns dos outros, de estarmos perto, embora distante, de estarmos perto. Ao invés de você estar fazendo outras coisas nesse horário, venha, participe da live, para que a nossa harmonia, o nosso calor humano possa se manter vivo. Isso é importante. Então, repito, às 17 horas, se a Adonai permitir, nesse mesmo link que está aí na tela para você, nós teremos o estudo do livro do Apocalipse. E durante a semana, para os irmãos que nos acompanham, qualquer novidade nós estamos transmitindo durante a semana via WhatsApp e nossos meios de contato estaremos informando. Os que estão aqui de pé, você em casa também, fiquem de pé e recebam a bênção de Adonai. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihunecha, Yisa Adonai panav elecha veasem lecha Shalom. Amém. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde.
Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz, a shalom. Shabbat shalom. Amém. Amém. Na cidade do rei, deixei o meu clamor, tua paz ainda verei. Buscarei a ti de todo o coração, contigo sempre andarei. Teu querer, ouvi de longe em uma canção. Imitzion, Etze Torah, Udevar Hashem, Mirushalayim, Imitzion, sob a luz do luar, aos muros contemplar